E aí galera, beleza? Bom, tava aqui sem fazer nada e aí eu pensei, por que não fazer um review, uma avaliação das minhas bicicletas, falar um pouquinho sobre cada uma delas, as características, as diferenças, pontos positivos e negativos e os upgrades que eu fiz. Talvez possa ajudar alguém aí que esteja na dúvida sobre qual tipo de bicicleta comprar, qual marca, qual modelo, quais são os upgrades possíveis e também, quem sabe, falar sobre outros equipamentos como sapatilha, vestuário, em geral, capacete, ciclocomputador, essas coisas. Vamos ver se vocês gostam desse tipo de vídeo aí. Vamos ver se faz sucesso. Enfim, vou começar com essa aqui, é uma Cannondale Super Six Evo, ano modelo 2020. Eu comprei essa bike em outubro de 2020, quando eu comecei a pedalar mais a sério e eu notei que eu precisava de um equipamento um pouco melhor, então eu escolhi essa aqui. Nesses 2 anos e meio, mais ou menos, já rodei cerca de 10 mil quilômetros com ela. Esta semana vamos chegar nessa marca dos 10 mil. E é a bike que eu mais gosto, que eu mais uso para os treinos, a que eu acho mais confortável. Gosto bastante do design dela também, da cor, dos detalhes. E vamos lá, vamos falar sobre ela. Como eu disse, Cannondale Super Six Evo, quadro todo de carbono, veio equipada com o grupo Shimano 105 de 11 velocidades, da série R7000, é um grupo intermediário da Shimano, mas que atende muito bem quem está no nível aí já intermediário, começando a pensar em competir, levar os treinos mais a sério. Acima do 105 temos o Ultegra e o Dura-Ace, mas qualquer review que vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver que praticamente não há diferença de desempenho entre esses grupos, a questão é apenas o peso, que o Ultegra e o Dura-Ace são um pouquinho mais leves que o 105. Abaixo do 105 temos o grupo Tiagra, que já é um grupo de 10 velocidades, um pouco mais simples, mais pesado. Depois disso eu tenho o Sora e o Claris, o Sora de 9 velocidades, o Claris de 8, mas aí estamos falando de grupos para quem faz um uso recreativo da bike, não são grupos que aguentam a exigência de treinos mais intensos ou mesmo de provas. Tá? Então, em breve eu vou fazer upgrade do grupo dessa bike para o Ultegra. Estou esperando chegar as peças. Vai continuar sendo, obviamente, mecânico. Um grupo Day2 é muito caro. Eu já tenho em uma das bikes, ainda estou pagando. Então não temos condições de fazer isso agora nessa aqui também. Tá? Vocês podem ver que é uma bike com freios no aro. Particularmente, eu gosto mais de freio no aro pelo visual, pelo peso, que é um pouquinho mais leve, pela facilidade de manutenção e de ajustes que podem ser feitos em casa com ferramentas simples e acessíveis. Mas eu concordo que freios a disco são mais eficazes em qualquer condição, principalmente na chuva. E no caso aqui, como a bike está com rodas de carbono, que eu usei na última prova, ainda não coloquei a de alumínio de treino de volta, com preguiça de mexer. A área de carbono na chuva tem a frenagem bastante comprometida, apesar de que essas rodas têm um tratamento especial ali no aro, eu vou falar disso depois, e não chega a ser tão crítica a situação na chuva com essas rodas, mas enfim, tem esses poréns aí, né? Bom, a geometria dessa bike é voltada mesmo para um propósito de corrida, é uma geometria um pouco mais agressiva, se bem que comparada com a minha outra Super Six mais antiga, que é ano 2014 ou 2013, se eu não me engano, ela já tem uma geometria um pouco mais relaxada, um stack um pouco mais alto, o reach mais curto, e por isso mesmo ela é mais confortável, mas não abre mão da performance essa geometria. É uma bike bastante rápida que acelera muito bem, principalmente por causa dessa característica do triângulo traseiro com os sit stays mais baixos. Não é uma geometria tradicional onde o sit stay
viria dali, né, do top tube. Ele começa ali no meio do seat tube praticamente. Então isso confere algumas características para esse quadro, como essa questão de aceleração, de melhor transferência de potência, e é uma tendência das bikes mais modernas. Vocês devem ter notado que a maioria delas já tem o quadro com este desenho, né? Nem todas, mas grande parte das bikes adotam essa traseira com um triângulo menor. Que mais que eu posso dizer? Ela é uma bicicleta all-arounder, ou all-rounder, não me lembro muito bem do termo. Isso significa que ela não é uma bike escaladora e não é uma bike aero. Ela fica no meio do caminho entre as duas coisas aí. Então ela é uma bike mais versátil, que é muito boa para subida, é muito boa para o plano, é muito boa de descida, tem uma pilotagem bastante amigável, digamos assim, e enfim, eu gosto bastante, é uma das características que eu gosto nessa bike. Vamos lá, o que mais que eu posso dizer? Sobre questões de pilotagem, né? Eu tenho 1,80 m de altura, então pela geometria da Cannondale eu fico entre o tamanho 54 e 56. Essa minha bike aqui é tamanho 54. Eu optei pelo tamanho menor pela questão do peso e também por uma bike menor ser um pouco mais ágil e mais arisca do que uma bike de tamanho maior, né, do mesmo modelo. Então ela é bem ágil nas curvas, nas descidas principalmente, como eu já disse, é uma bike muito boa de aceleração e retomada, se é uma bike que também mantém a velocidade na passada, no plano, mantém muito bem. Só que isso depende, obviamente, de outros fatores, das rodas, por exemplo, né? E do preparo físico do ciclista aí de conseguir atingir essas altas velocidades e manter. Bom, já disse que eu vou fazer o upgrade em breve para o grupo Ultegra. Upgrades e mudanças que eu já fiz. A principal delas foi a troca das coroas. Ela veio da loja com esses pé de vela já, esses braços aí, Cannondale One, originais da Cannondale, e com coroas 5236 da FSA. Eu consegui essas coroas hologram, modelo Spider Ring, de 53 e 39 dentes. Essa coroa aqui é bacana porque vocês podem ver que não existe conexão perdão, não existe conexão por parafusos entre a coroa grande e a pequena. As duas são usinadas numa única peça, o que confere bastante rigidez e leveza para a peça, e isso aumentou consideravelmente a qualidade da troca das marchas aqui no câmbio dianteiro, principalmente quando a gente sai da coroa pequena para a coroa grande. O cassete que eu uso é 11:30 a relação. É um cassete que tem alguns gapzinhos aí, principalmente nos cogs maiores. Uma relação muito boa que eu já usei foi 11:28. Tem gaps mais escalonados, né? Um escalonamento mais justinho, mas eu tenho preferido o 11:30 porque com as coroas 5339, 39 na subida, principalmente dependendo da subida, que nem a lá de Maresias, com inclinações que chegam perto dos 20%, às vezes até superam, você ter um cassete com o último cog ali de 30 dá um certo alívio, tá? E parece pouca coisa, né? 2 dentes ali no cassete, mas o que faz diferença mesmo são os 3 dentes a mais na coroa menor. Tá? Mas, vamos lá, o que mais que eu posso dizer? Outra mudança que eu fiz, eu consegui esses espaçadores aqui, originais da Cannondale para
fazer o cabeamento 100% integrado, porque ela veio com espaçadores convencionais e o cabeamento era parcialmente integrado, ou seja, os cabos vinham aqui por baixo do guidão, como já é de praxe, só que eles só entravam no quadro nessa região aqui, né? A peça original, os cabos entravam um pelo lado, um pelo outro e seguiam para os câmbios e do freio dianteiro e do freio traseiro também eram parcialmente integrados. Com esses espaçadores aqui, foi possível rotear os cabos internamente. Eu precisei comprar essa peça aqui, que tem os stoppers na parte interna, por onde passam os cabos dos câmbios dianteiro e traseiro. Então, agora o cabeamento dela 100% integrado dos câmbios, só ficou parcialmente integrado dos freios. Troquei a mesa também por uma Control-Tech modelo Falcon, que eu acho bem bonita e casou bem com o visual da bike, né? Deixou um visual mais limpo, mais clean, principalmente por ela ter esse fechamento aqui e tal. E eu gosto bastante do visual dela. O guidão também troquei, tirei o original de alumínio de 42 centímetros, componentes originais que não deu, troquei por um FSA modelo K-Wing de carbono, 40 centímetros, porque eu prefiro um guidão um pouquinho mais estreito. E eu gostei desse aqui, porque ele tem um leve rise na seção central, mas não sei se vai dar para perceber que aqui na região dos STIs ele tem uma queda, né? E os drops são bem rasos, é um guidão compacto, do jeito que eu gosto. O selim, nas 3 bikes que eu tenho, eu uso o selim Specialized, Heresia, né? Bike Cannondale com selim Specialized, modelo Phenom de 154 milímetros, se eu não me engano. Mas desde o meu primeiro Bike Fit que eu testei esse selim aqui, eu gostei bastante dele, é um selim bem confortável e eu não abro mão dele, mesmo sendo de outra marca. Isso aí não importa muito. Continuando no cockpit, pedais, eu uso os pedais Look, que é o Blade, que tem essa lâmina de carbono aqui, em vez de ter molas como outros pedais convencionais, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Esse outro pedal aqui é um Look, que é o Tio Max, então a tensão dele é pela mola, né? Já esse Look, que é o Blade aqui, a tensão dele é por essa lâmina de carbono. Na escala da Look, este pedal aqui tem uma tensão de 12 numa escala de 12. Esse outro aqui é um pedal que você ajusta a tensão dele aqui para menos ou para mais, e também a tensão necessária para clipar e desclipar. Para os caras que são bons de sprint, que eu não sou, isso faz diferença, né? Tem que deixar o pedal sempre bem firme para não correr o risco de escapar num sprint aí mais violento. Aqui na pedivela do lado esquerdo, temos instalado o medidor de potência U2E, que eu já falei dele. Se alguém tiver dúvida aí, pode perguntar, que eu explico melhor como funciona o medidor de potência, quais são as vantagens e desvantagens do medidor na pedivela. Eu posso falar sobre esse medidor aqui, que é nacional, dos caras lá de Campinas, é que o custo-benefício é excelente, é imbatível para quem estiver pensando em usar medidor de potência para os treinos. Suporte de caramanhola, eu uso o Tacx modelo Deva, que combina com os detalhes aí em cinza e grafite da bike, acho que ficou bacana. Um outro upgrade que eu fiz no objetivo de redução de algumas gramas de peso são
as blocagens KCNC com eixo de titânio. Elas são super leves, eu não lembro o peso exato agora, mas é menos da metade do peso das blocagens originais. Aqui na traseira também, KCNC. E as rodas, né? Essas rodas aqui são as rodas de prova, de competição. Eu não costumo treinar com elas por causa da buraqueira, da má qualidade das nossas estradas, mas tá aí por enquanto até eu ter paciência de colocar as rodas de treino novamente. Essas rodas são da marca Mavic, modelo Cosmic Pro, Cosmic Pro Carbon, e elas são tubeless, o que significa que esses pneus aqui, que são da Mavic também, modelo Ixion Pro, eles rodam sem câmara, então é utilizado o selante nos pneus. Caso aconteça algum furo, o papel do selante é fazer a vedação. Nem sempre funciona, claro que vai depender do tamanho do furo. Se for um furo muito grande ou mesmo um rasgo no pneu, infelizmente o negócio não vai funcionar. Mas eu tenho certeza de que o sistema funciona muito bem, e o único indício de que aconteceu algum furo é quando você chega em casa e tem alguns respingos do selante no quadro, né? Porque até o selante vedar o furo vai respingar um pouquinho, né? Vai sair um pouco, mas de fato funciona. Então essas rodas já têm uma concepção moderna de ter um aro mais largo, o que permite o uso de uma pressão um pouco menor nos pneus, e por ser tubeless também já se utiliza uma pressão mais baixa, o que traz mais aderência e mais conforto, e inclusive mais velocidade. Parece um contrassenso, né, de que pneus com menor pressão vão ser mais rápido, mas os estudos indicam que é isso mesmo. Um pneu com menor pressão e mais largo tem uma menor área de contato, na verdade, do que um pneu mais estreito e com uma pressão maior. Além do desconforto de você andar com 120 PSI nos pneus, num asfalto ruim, a vibração, enfim. Conforto é eficiência, né? Então essa é a concepção mais atual das coisas. Então são pneus 700 por 25, que eu rodo com cerca de 80 PSI na dianteira e 80 PSI na traseira e entre 75 e 80 na dianteira. Como eu disse, é bastante confortável rodar com esses pneus com a pressão mais baixa, sistema tubeless, a roda mais larga, é bem legal, tá? Então, sobre os pontos positivos dessa bicicleta, como eu já disse, é uma geometria orientada para corrida, para competição, mas não deixa de ser confortável. Outra coisa, mas aí é a opinião pessoal, eu gosto bastante do design, da pintura dessa bike. São detalhes bem discretos. Vocês podem ver que o logo da Cannondale é bem discreto aqui, um preto brilhante sobre um fundo escuro também, né? Outras marcas preferem deixar bem evidente o seu logo, mas isso é do ano da bike também, né? As Super Six mais novas já vem com o Cannondale maior e mais evidente no downtube. O que mais que eu posso dizer sobre pontos positivos? Acho que é isso. É uma bike bonita, é uma bike versátil, confortável, que acelera muito bem, que tem ótimas retomadas, que mantém uma boa velocidade no plano. Por ser um quadro mais moderno, o quadro tem bastante espaço para usar pneus mais largos, tá? Então dá para usar pneus, segundo aqui não deu, dá para usar pneus de até 32 milímetros aqui, tá? Vocês vão ver, opa, fica aí, que a minha aqui não deu mais antiga, principalmente na traseira o quadro é bem estreito, o que limita a opção na hora de
procurar rodas e pneus mais largos, não tem como. Na outra Super Six, no máximo que eu consigo rodar é com pneus de 25 milímetros mesmo, mas dependendo da marca e do modelo, alguns pneus são um pouco mais largos que esses 25, e aí já não serve naquele outro quadro, que eu vou mostrar depois. Pontos negativos. O canote, que ele tem um formato exclusivo em forma de D, ele é reto aqui atrás e arredondado na frente, ou seja, você não consegue trocar este canote por outro modelo, tem que ser o original da Cannondale, seja de alumínio ou de carbono. Esse aqui é de alumínio, não serve outro, tá? Tem que ser o original Cannondale. O sistema de fixação desse canote também, que é a braçadeira interna, ok, contribui para o design da bike, para a fluidez da coisa toda, fica bonito, mas ele faz muito barulho, então tem que estar sempre limpando e lubrificando a cada 1000 km mais ou menos, senão fica um nheque-nheque irritante nesse canote aí. Tá. O que mais de ponto negativo? Acho que é só a questão do canote e do barulho. Tá. É isso. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta aí sobre a bike, pode mandar, que eu respondo com o maior prazer, com a maior paciência, e no que eu puder ajudar, eu tô aqui para isso. Esqueci de comentar sobre a questão da frenagem, né, das rodas. Como eu disse, essas rodas aqui são da Mavic, modelo Cosmic. Então, vocês podem ver que a textura da área de frenagem é um pouquinho diferente do restante da roda. Então isso aqui confere um maior atrito entre o aro e as sapatas de freio, o que, segundo a propaganda da Mavic, com os aros molhados não compromete tanto a frenagem. Eu vou dizer que depende. Eu já peguei chuva com essas rodas e compromete sim, claro. Quanto mais chuva, quanto mais molhado, pior fica, tá? Mas em questões, em situações climáticas favoráveis, no tempo seco, essas rodas freiam tão bem quanto qualquer outra roda com aro de alumínio, tá? Essa roda aqui tem 40 milímetros de altura. Eu acho que é o ideal para uma bike de estrada, entre 40 e 50 milímetros no máximo. Eu tenho um par de rodas também da Vision com 55 milímetros de altura, que já fica no limite, na minha opinião. E se pegar um vento cruzado, complica bastante a questão de estabilidade da bike, né? Quanto maior o perfil do aro, mais compromete a estabilidade no caso de um vento cruzado. E já ia me esquecendo do principal ponto negativo da bike. Então, antes de fechar o vídeo, vamos lá. Vocês devem ter reparado que tem um adesivo aqui. Por que tem esse adesivo? Bom, como ela tem todo esse roteamento interno dos cabos, aqui por dentro do garfo existe um pino de metal, né? Um pino na vertical aqui, bem na frente do garfo, em cada lado da caixa de direção. Internamente, desse lado aqui, e do outro existe um batente. Para quê? Para impedir que o garfo gire livremente e o guidão bata no quadro, e para impedir também que, no caso da bike com freio a disco, que por causa desse movimento irrestrito do garfo, acabe rompendo a mangueira do freio hidráulico, no caso de um acidente ou mesmo de uma manutenção na bike, e você fique sem freio, o que para mim não faz muito sentido se vocês pensarem bem. Mas o que acontece? Você tem um pino de metal que vai batendo contra uma superfície de carbono, e o que acontece? O carbono começa a trincar, né? Então
Eu não vou tirar o adesivo aqui, mas deu uma lascadinha aqui na parte externa do quadro. Em algumas bikes que acontece esse problema também, essa lascadinha é aqui na borda superior do garfo, tanto de um lado quanto do outro. É uma falha de design aí da Cannondale. Eu estou esperando a garantia do quadro desde abril do ano passado, mas desde aquela época eles não têm nem o quadro, nem uma bike completa para fazer a troca. A outra opção seria o reembolso corrigido do valor que eu paguei pela bike, mas não compensa de jeito nenhum, porque naquela época as bikes ainda tinham um preço relativamente acessível e hoje com o que eu paguei por ela eu não consigo comprar nada desse nível aqui. Então vamos esperar quando aqui não dei eu tiver uma bike completa para repor, porque essa foi a proposta, já que eles não fabricam mais esse modelo com freios no aro, vai ter que ser trocada por uma bike com freios a disco. O que eu não gosto muito dessa ideia e vira e mexe eu me pego considerando se eu devo ou não usufruir dessa garantia. Às vezes eu penso em abrir mão da garantia porque eu gosto muito dessa bike, eu já fiz uma série de upgrades, teria que desfazer tudo, colocar as peças originais todas de volta e assim, é apenas um detalhe estético, eles garantem que isso não compromete a segurança da bike e não compromete mesmo porque, enfim, já faz um ano desde que eu percebi esse problema, continuo rodando com a bike, faço as manutenções periódicas e sempre damos uma conferida ali na condição, não aumentou, não trincou o quadro nem nada disso, deu apenas uma lascadinha ali, então é isso, tá? Não é um problema grave que compromete a segurança e a integridade da bike. É isso, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenham gostado. Em breve vou falar das outras e também, quem sabe, dos equipamentos que eu uso. Valeu, abraço!